O Sermão da Montanha, parte 9. Mateus capítulo de número 5, versículo de número 33 ao 37. Olha o que está escrito. Vocês também ouviram o que foi dito aos antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu vos digo, não jurem de forma alguma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto, nem um fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso é procedência maligna. Olha que interessante, aqui o Senhor Jesus Cristo no Sermão da Montanha, ele estava orientando os seus seguidores a forma correta de conduzir a vida. E aqui ele começa a citar, olha, vocês receberam ensinamento assim, mas não é bem isso, vocês têm que fazer isso. Então, de uma certa forma, estava mostrando que eles tinham aprendido errado ou que eles estavam seguindo o ensinamento errado e que tinham o ensinamento certo, a forma certa. Aqui nessa parte aqui está falando sobre o juramento. Não jurar pelo céu, pela terra, pela cabeça, não jurar pelo altar, não jurar por nada. É sim, sim, não, não. Você tem que ser uma pessoa de palavra. As pessoas têm que confiar em você pela sua palavra, pelo que você é, não pelo seu juramento. Mas por que era que naquela época estava acontecendo alguns tipos de juramentos? Vamos entender, vamos voltar um pouco no tempo e entender por que Jesus falou isso naquela época. Vamos dar sequência. Para entender o que Cristo estava falando, primeiramente, vou citar como era a prática dos escribas e dos fariseus naquela época. Os escribas e fariseus tinham dificuldade com a questão do juramento, porque, pela prática deles, se fosse feito um juramento a Deus, ou em nome de Deus, teria que cumprir. Por isso, eles resolveram a questão de maneira simples. Chegaram à conclusão de jurar pelo templo, por Jerusalém, por algo relacionado a Deus, mas que não era Deus. Para que, se não quisesse cumprir o juramento, não fosse obrigatório. Afinal, o juramento não tinha sido feito em nome de Deus, teria sido feito em nome de coisas menores. Eles entendiam que, se jurassem em nome de Deus, teria que cumprir. Se os juramentos fossem em nome de elementos que estavam relacionados a Deus, não precisava cumprir. Ou se fosse algum elemento inferior a Deus, não precisava cumprir. Na realidade, era uma forma de preparar o caminho para não cumprir aquilo que iriam prometer. Eles seguiam um padrão que não era a verdade. Cristo mostra para eles, e nos mostra hoje, que não temos que jurar pelo céu, pela terra, por nossas vidas ou algo semelhantes. Ele nos ensina que a nossa palavra tem que ser sim, sim ou não, não. As pessoas têm que acreditar em nós, não por causa de um juramento, e sim porque nós somos pessoas de palavras. Então o que acontece? Os escribas e fariseus daquela época, eles tinham um entendimento, se nós jurarmos em nome de Deus, nós vamos ter que cumprir aquilo que nós falamos. Então eles começaram a fazer o quê? Fazer juramento por algo inferior. Jurava por Jerusalém, era algo relacionado a Deus, mas não era Deus diretamente. Então eles se tinham o direito de achar que poderiam quebrar aquele juramento. Lembra, brincadeira de criança acontecia muito isso, né? Você jura? Eu juro. Aí a pessoa cruzava os dedos, não era isso? Se tivesse com os dedos cruzados, então estava livre daquele juramento. Ah, mas você jurou. Não, mas eu estava com os dedos cruzados. Eu creio que a maioria de vocês aqui, na época da infância, já viu esse tipo de brincadeira. Era mais ou menos isso que acontecia naquela época com os escribas e fariseus. Eles prometiam algo, para mostrar que aquela promessa era algo sério, eles faziam um juramento. Só que eles faziam um juramento por algo relacionado a Deus, mas não diretamente a Deus, para poder eles se acharem no direito de não cumprir. Cristo vem e fala
É sim, sim, não, não. Acaba com esse negócio de ficar jurando pelo céu, ficar jurando por Jerusalém, ficar jurando pelo templo. Trazendo para os nossos dias, tem pessoas que falam até assim, eu juro de pé junto, né? Eu juro de pé junto, eu juro pela alma da minha mãe, ainda fala assim, né? Não é para ficar com juramento. Você tem que ser uma pessoa, quando fala algo, as pessoas entendem que é verdade, porque é você que está falando, você tem o seu nome formado. Não precisa você ficar tentando convencer ninguém, insistindo convencer uma pessoa a acreditar em você. Não, você fala e acabou. É o sim ou não. Continuando. Vejamos o que Deus fala a respeito das nossas palavras. Provérbios capítulo de número 29, versículo 20, está escrito: Tens visto um homem precipitado no falar? Maior esperança há para um tolo do que para ele. Analise antes de falar algo. Falou, então cumpra. Ou seja, a pessoa não pode ser aquela pessoa que fala e não cumpre. Fala e não cumpre. Eu não estou falando, às vezes, no dia a dia, alguma coisinha boba que vamos fazer isso, vamos. E depois acontece até alguma mudança de plano, alguma coisa, e a pessoa não fala, não cumpre aquilo dali, porque houve uma mudança de plano. Não é você pegar um texto bíblico agora e ser radical. Você tem que ter o discernimento também, você tem que ter essa maturidade espiritual. Continuando. Observação. Falou algo que fere a palavra de Deus, não cumpra. Ah, mas eu vou fazer porque eu falei que eu ia fazer. Fere a palavra de Deus? Fere, então não cumpra. Porque quando você falou que ia fazer, talvez você não conhecia a palavra de Deus. Ou se conhecia a palavra de Deus, não conhecia que aquilo dali desobedecia a palavra de Deus. Então prevalece a palavra de Deus sobre a nossa palavra. Falou algo que está de acordo com a palavra de Deus, cumpra. Então nós temos que ter esse discernimento. Um exemplo. Olha, quando o meu filho completar 18 anos, eu vou fazer um churrasco. Vai ter cerveja de graça para todos os meus vizinhos. E eu fico 3 anos falando isso. Uma semana antes do meu filho completar 18 anos, eu me converto a Cristo. E aí, eu cumpro ou não cumpro aquela palavra? Não. Agora você já conhece a Cristo. Você falou na época da ignorância. Não posso mais cumprir, porque isso que eu falei fere a palavra de Deus. Agora, quando a pessoa fala algo que não fere a palavra de Deus, cumpra. Seja uma pessoa de palavra. Olha o que está escrito em Provérbios capítulo 21, versículo de número 6. Trabalhar com língua falsa para ajuntar tesouros é vaidade que conduz aqueles que buscam a morte. Nunca fale que algo é bom sem ser, para poder vender. Não queira para o seu próximo o que você não quer para você. Deus, para prosperar seu povo, não precisa que ele use de engano. Fale sempre a verdade. Por que é importante você zelar a sua palavra de sim e não? Se você falar que algo é bom, a pessoa vai acreditar na sua palavra. Aquilo é bom. Por quê? Porque você falou que é bom. Aí, se você fala que é bom, sabendo que é ruim, para poder vender, você está usando de engano. Você está usando de algo que Deus não se agrada. Então você tem que ser aquela pessoa, quando fala assim, algo é bom, as pessoas falam, não, realmente é bom porque fulano falou, e fulano não é de mentir. Quando alguém fala assim, algo é ruim, quem falou que é ruim? Você? Não, então a sua palavra tem crédito. Agora, já imaginou? Você fala que algo é bom, que algo presta, que algo é seguro, você sabendo que não é, só para poder você vender. Vamos pegar aqui um exemplo, eu trabalho com vendas de carro, eu pego um carro todo batido, eu dou um jeito, e aí, não, esse carro está perfeito, bateu alguma vez? Não, nunca bateu não, mas eu sabendo que bateu, estou usando de engano. Ah, mas se eu não mentir, pastor, se eu não mentir, eu não vou vender. Então não venda, não trabalhe com engano. Irmãos, o cristão, quando ele tem palavra, você pode ter certeza, a Bíblia fala e é verdade. O bom nome vale mais que muitas riquezas. O cara de palavra, o cara que zela a palavra dele, você pode ter certeza, ele entra em qualquer lugar
e ele tem portas abertas para fazer o que ele quiser no bom sentido. Uma pessoa de boa palavra, ele consegue comprar as coisas para pagar quando ele quiser. Uma pessoa de boa palavra, ela é valorizada. Uma pessoa de boa palavra, se não conseguir cumprir alguma coisa e chegar na pessoa e falar, olha, eu falei que eu ia fazer, mas aconteceu esse contratempo na minha vida, eu não vou conseguir cumprir porque aconteceu esse contratempo. A pessoa sabe que você não está mentindo, não sabe nem o que é o contratempo, mas sabe que você não está mentindo. Porque o seu histórico de vida, o seu histórico de palavra é um histórico limpo. E é capaz até a pessoa ainda falar assim, não, então deixa quieto, não precisa pagar mais isso não. Porque sabe que você é uma pessoa íntegra. Irmãos, o cristão tem que ter esse cuidado. Se você falar, eu te entrego amanhã, entrega amanhã. E se você não vai conseguir entregar amanhã, não fala que você vai entregar amanhã. Porque é feio para você. E se você falar que vai entregar amanhã e aconteceu um contratempo e você vê que não vai conseguir entregar amanhã, você se antecipa. Olha, eu não vou conseguir entregar amanhã. Porque senão você perde a sua palavra, você perde o seu respeito. Você tem que ser aquela pessoa, irmão, que o cara fala assim, é certo. Falou, vai acontecer. E se não acontecer, pode ter certeza, aconteceu algum contratempo muito grande. Às vezes nós encontramos, irmãos, e eu já vi muito isso na trajetória, as pessoas às vezes para vender, elas começam a fechar negócios em cima de mentira, dando prazos que não tá nem perto da possibilidade de entregar. Isso é feio. Isso é ridículo. Não é isso que Cristo nos ensina. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Se a pessoa chegar para você e falar assim, dá para fazer isso para mim? Olha, dá, só que pelo meu histórico de compromisso, eu vou conseguir fazer para você em março. Não, mas eu estou precisando para amanhã. Eu não vou conseguir te entregar para amanhã. Eu te entrego em março. Aí o cara analisa se quer fazer negócio contigo ou não. Porque eu conheço muitos casos, irmãos, que a pessoa para fechar negócio começa a pegar de todos os lados e se enrola no meio do campo, queima a imagem. E às vezes se queima com uma pessoa que tem possibilidade de indicar ela para outras pessoas. Ela tem a possibilidade de crescer muito trabalhando da forma justa, da forma correta, da forma sincera. Eu não estou aqui falando que contratempos não pode acontecer, lógico que acontece. Mas se contratempo acontecer, você já tem que se antecipar. Você tem que ser o primeiro a procurar a pessoa para falar, olha, vai acontecer um contratempo, ou aconteceu um contratempo, eu não vou conseguir cumprir isso que eu falei por causa disso. Deixar a pessoa ciente. Vamos continuando. No Salmos 15, versículo 1 ao 5, olha o que está escrito. Senhor, quem habitará no teu santuário? Aqui é feita uma pergunta. Aí vem a resposta. Continua outra pergunta. Quem poderá morar no teu santo monte? Aí sim vem a resposta. Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo. Que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor. Que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede, nunca será abalado. Entre várias observações aqui é mencionado, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Olha só. Às vezes o cristão, para manter a palavra dele, ele perde um negócio. Deixa eu citar aqui um exemplo. Digamos que eu estou vendendo essa caixa de som. E aí, qual o valor dessa caixa de som? R$500.
Aí você chega para mim e fala: ó, pastor, eu compro essa caixa de som. Eu estou indo aí meio-dia com os R$ 500 pegar a caixa de som. Tá bom. Fechado o negócio, beleza. Aí logo em seguida chega alguém e fala: rapaz, tu não quer vender essa caixa não? Eu vendo. Quanto? Eu estou vendendo por 700. Tá bom, eu compro 700. Eu posso vender essa caixa por 700? Não. Eu já vendi ela por 500. O máximo que eu posso falar é o seguinte: essa caixa está vendida, a pessoa ficou de vir meio-dia, deixar o dinheiro e pegar a caixa. Se ela não cumprir a palavra dela, eu te vendo. Aí sim eu posso vender por 700, por 800, por 1.000, porque é minha, eu vendo pelo preço que eu quiser. Mas a partir do momento que eu vendo, eu fecho o negócio, acabou. Porque se eu pego e eu não cumpro a minha palavra, onde o cara vai vir meio-dia para pegar a caixa e deixar os R$ 500, eu vendo para outro por 700, quando o cara dos R$ 500 chegar, ele pode até ficar calado, mas ele vai olhar e vai falar: poxa, esse cara não tem palavra. Quer dizer que a minha palavra, ela está perdendo para R$ 200 de diferença? Será que a palavra do cristão não é para ser mais valorizada? Quando você falar, a pessoa tem que saber que é aquilo. Também nunca minta. Porque quando você mente, quando a pessoa pega alguém na mentira, você perde a sua credibilidade. Então mesmo quando você fala a verdade, a pessoa não vai acreditar em você porque você mente. Fale sempre a verdade, mesmo que a verdade venha trazer consequências desagradáveis para você, mesmo que a verdade te traga punição, mas fale sempre a verdade. Porque quando você fala a verdade, você pode ter certeza, quem é de Deus vai sempre valorizar uma pessoa que fala a verdade. Porque a verdade é algo de extrema necessidade na vida do povo. Quando a pessoa mente, quando você pega alguém na mentira, essa pessoa se queima. Você nunca vai poder confiar nessa pessoa, porque ela mente. E a mentira, irmãos, quem está por trás é Satanás. O diabo, ele é o pai da mentira. Vamos dar sequência. Coloque em prática tudo o que o Espírito Santo falou em seu coração. E aqui, como sempre, eu deixo o meu WhatsApp. Código 92 99185 2854. No próximo domingo daremos sequência ao Sermão da Montanha com outras orientações que o Senhor Jesus Cristo irá nos passar. Feche os olhos, por favor. Coloca a mão no coração. Pai, obrigado, Senhor, por esta mensagem que o Senhor nos trouxe. Meu Deus, venha abençoar todas estas pessoas aqui presentes, que elas sejam alcançadas e fortalecidas por Ti. Multiplica, Pai, as bênçãos do Senhor sobre todas. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. E vamos aplaudir o Senhor bem forte, que Ele merece.